Diz assim, ó, oração no meio de grande perigo. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Desculpa, eu falei aqui. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, e no caminho em que eu andava, ocultava um laço. A ti, ó Senhor, clamei, e eu disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém? O 5 diz assim, ó: a ti, ó Senhor, clamei, e eu disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Amém, querido? Então o Senhor é a minha e a sua porção nesse dia de hoje. E ele diz lá no versículo 1, né? Com a minha alma, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Então hoje é um dia que a gente está buscando ao Senhor, suplicando, buscando algo para as nossas vidas, porque o Senhor, Ele quer abençoar não só a minha, como a sua vida também. Então que nós possamos hoje nos colocar mesmo o nosso coração totalmente voltado para o Senhor, que é Ele que vai nos surpreender, Ele quer nos surpreender nessa noite. Talvez você esteja aqui hoje pensando assim: mas eu deixei alguém em casa que não estava muito bem de saúde, o Senhor está cuidando. Eu cheguei aqui não muito bem, o Senhor está cuidando. Então o Senhor, Ele cuida de cada detalhe, aqueles que a gente não consegue ver, a gente não consegue resolver, mas o Senhor, Ele diz para mim e para você nessa noite, que Ele está cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Amém? O Senhor já ministrou o seu coração e nós queremos receber em nome de Jesus. Então toma a mente agora do teu filho, tudo aquilo que ele preparou, se organizou para que ele ministre agora, que o Senhor possa usá-lo poderosamente em nome de Jesus. Amém? Boa noite, amada igreja, graças e paz. Quem está feliz, diga amém. Amém. Com muita alegria, eu chego nesse lugar. Não sei se você chegou assim, eu chego com o coração desejoso de estar aqui, muito alegre, porque onde Deus está, há alegria. A palavra dele diz o quê? Onde tem 2 ou 3 reunidos, ele se faz presente. Então, quando eu chego aqui nesse lugar, eu fico muito alegre. Amém? Queria compartilhar com o irmão lá em Filipenses 1. Ele é muito só, né? Isso. Só para introdução. Mas antes de compartilhar a palavra, dica, né, do Senhor, para vocês terem uma noção desse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus grandioso. Ontem eu vim aqui na igreja para trocar o vidro. A igreja estava quebrada, né? Já tinha uma semana mais ou menos ela quebrada. Aí eu vim aqui rapidamente. Um tempo para cá, minha vida está um pouco corrida demais, devido à queda da minha mãe. Aí eu me sobrecarregou um pouco mais. Mas é mãe, então a gente tem que honrar. A própria palavra não diz. Eu vim aqui rapidamente, peguei o vidro, um pedaço do vidro de baixo ali, e
saí para comprar esse vidro em vários lugares. Fui tentando, eu tinha que estar lá em cima do avião, com a minha mãe em Sacramento, 4 horas para poder. Ela foi no dentista, 4 horas, quem quiser chegar na casa dela, às 3h30, 20 para as 4, eu estava com dificuldade de andar ainda, né? E eu vim na correria. Aí eu fui pesquisando daqui para lá os preços do vidro. E não achava o mesmo vidro. Pode ficar idêntico ali, não achava de jeito nenhum. Mas achava um outro parecido, a 78, 71. Aí eu não consegui comprar. Eu fui, deu o horário, tive que ir lá para a minha mãe, aí consegui levar ela numa dentista. Aí ela falou, meu filho, você toma um café comigo? Só consegui me liberar, eu tenho muita coisa para resolver hoje ainda. Aí ela, então vai, meu filho, vai. Aí eu orei por ela ainda, então, e vim embora. De lá em Sacramento, eu consegui chegar aqui na saída Catarina, Santa Catarina, 16h55. Aí eu perguntei logo, então fecha que hora? 5h30, o senhor vai. Aí o nosso pastor presidente, o pastor Dimas, estava tentando me ligar, não estava conseguindo. Aí quando eu perguntei pelo vidro, o vidro é lixa, não sei o que é lixa. Não tinha. Aí a mulher pegou o telefone para me ajudar, ligou para os outros daí do Jardim Catarina, também não tinha. Eu vi que eu comprei esse mesmo. Aí eu fui, perguntei se autorizava, por obediência, ele falou, bom, tem que ligar, né? Eu liguei para ele, com obediência, ele pode comprar. Aí eu, quanto é? Vinha da Parma, era 46 e pouco, visto de 78, 71, ela foi 46. Agora, como é que eu ia trazer um vídeo desse tamanho? Acho que é 4 milímetros e 23 de largura só. Eu falei assim, agora, onde você vai levar isso? Eu falei assim, não sei, mas meu Deus, proverá. Aí foi numa esquina procurando PVC, uma madeira, fui na outra, nada, eu sempre queimou, como é que eu vou levar isso, Senhor? Eu sei que tu és Deus da provisão. Olha, me dá uma solução. Aí orando, o rapaz desceu na escada assim, ó, quase ao lado, agora ele está quase fechando. Ele desceu, vai embora, sentou perto de mim assim, meu Deus, falou que você que vai me ajudar. Aí ele vai esse vidro aí, não sei como você vai fazer, mas eu falei, é você. Estava aqui orando, ele, amém, eu estou aqui para isso. Aí foi lá dentro, providenciou 2 pedaços assim, ó, de isopor, emendou um no outro, ficou mais largo, isopor desse tamanho, emendou no outro, fez um capricho, né? O pessoal ficava tudo olhando assim, admirado, né? Ele caprichando o embrulho, e para a honra e glória do Senhor, consegui botar no carro, consegui chegar aqui. Eu ainda queria surpreender o pastor, eu falei, vou botar ele nesse ano dele chegar, o pastor ele chegar e vai estar no lugar. Aí fui tirar o outro pedaço que estava ali, o troço estava com cola, estava com verniz, prego e ainda tinha assim, silicone. Eu falei, que isso? Meu Deus, Senhor, consegui tirar, limpei o espaço todinho, consegui colocar, consegui reempregar. Quando terminei, estava chegando também, o pastor Lito chegou. Aí o pastor não pareceu, vou nem perguntar. Ele deve ter ido em casa buscar a esposa. Aí eu falei, mas quando ele chegar, ele vai ver que está no lugar. Bom, em glória do Senhor. Mas é uma alegria muito grande, irmão. Quando a gente consegue concluir as coisas e quando vê que Deus está no nosso controle de tudo. Porque se tudo a gente orar e buscar do Senhor, Ele tem solução, tem resposta. Amém? Amém. Deus continua mesmo, ontem e hoje finalmente. Então vamos lá na palavra do Senhor em Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graças a vós é paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí vem o título. O amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós,
todos, porque vós retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas visões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunho das saudades de todos vós, tenho entranháveis afeições de Jesus Cristo. Peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência, em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheio de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas visões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas visões, ousam falar a palavra mais concretamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por via, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas visões, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou verdade, nisto me regozijo, eu me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho, mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou a me ver, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito do vosso gozo e da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova vida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca da vós, que estáis num mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Em nada vos espanteis os que resistem, o que para eles, na verdade, é indício da perdição, mas para vós a salvação, e isto de Deus, porque a vós foi concedido uma relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Amém? Aí eu fiquei lendo essa passagem, mesmo de Paulo, e até anotei assim, pelo meu viver com Cristo. Aí eu botei até o título aqui, a palavra aceitar. Uns anos atrás, eu era bem mais novo, isso deve ser uma forma que os irmãos entenderam. Eu era mais novo, eu entrei numa empresa. Então, para entrar na empresa, tem regras, normas a seguir, né? Então, quando eu entrei para ser carregador de caixa. Aí eu carregador de caixa, de bobina, que naquela época não tinha sacola, tinha que olhar. Aí eu fui para essa função. Mas, cheio de vontade de crescer, prosperar, eu fui fazendo aquilo rapidamente, mas para não ficar parado, não ficar prostrado, descia e fui lendo as medicações, tudo dos remédios. Aí ao ponto, onde eu quero chegar, ao ponto que eu comecei a separar as medicações, sem conhecer, depois eu fui lendo. Foi
Não é assim uma hora para outra. Então, meu irmão, onde eu quero chegar? A gente no Evangelho. Não é que você aceitou Jesus, né, pelo certo não é aceitar, é ele nos aceitar, mas para a gente, vocês entenderem, como eu precisei entender, que quando a gente não viver com Cristo, vai mudando, a gente vai crescendo, vai obtendo coisas melhores, porque Ele tem isso para nos dar. Então, não é, para algumas pessoas, é assim, como o nosso pastor José Francisco falou que na época que ele se converteu, ele foi assim, de uma hora para outra, rapidamente ele foi alcançado pelo Espírito Santo por uma mudança. Mas, porque ele mesmo relata, né, na época ele falou que saiu do carnaval de pastor, zombando, né, de pastor. Aí Deus fez, pegou ele lá, passou e trouxe com a voz de amor, agora você vai vir do pastor, vai ganhar alma para mim. Aí ele foi transformado, né, pelo Espírito Santo, foi alcançado pelo Espírito Santo e virou pastor, com a honra e glória do Senhor. Ele é um ótimo, grande pastor. Então, onde eu quero chegar, nesse sentido, a gente na caminhada com o Senhor, buscando cada dia mais o Senhor. Tem um culto hoje, determinado culto da família, porque a palavra do Senhor é para todos, é para o menor, para o maior, é para o carequinha, para o cabeludo, para o baixinho, para o garregudinho, é para todos, gente. Então, se a gente viver buscando essa palavra, lendo e praticando, a gente vai ser ao lugar mais alto, vai ter lá e vai alcançando os degraus, subindo com Cristo, com intimidade com o Senhor. Por isso que eu comecei falando sobre a oração, comecei a orar pelo filho, então é assim que faz essa intimidade, a gente vai crescendo em intimidade com o Senhor, vai ficando um ouvido mais atento à palavra. Aí quando o rapaz chegou, eu falei, é possível, ele falou com você, ele deu a ele. Aí eu fui contei para ele, ele prontamente me ajudou. Então é esse caminhar com Cristo que a gente vai aumentando nossa experiência com Ele. Nesse trabalho, onde eu cheguei, eu comecei a separar medicamento, eu separava a minha mercadoria lá em cima, porque as mulheres não queriam pegar peso, hoje não, estava de prova, você não me conheceu lá, a sala toda mentira. Nem me dava confiança. Aí eu falei assim, Sebastião, essa mentira, eu quero isso na minha loja, nem era o dono de loja. Imagina se fosse. Separava isso, chegava lá, tinha 619, né? Ela trabalhava lá, tinha código, era 619. Aí ela chegava assim, escrevia, quero isso. A minha loja está aqui, eu quero um pedido lá. Minha loja, funcionária. Trabalhava em perfumaria e era a minha loja. Tá bom. Aí eu rapidamente separava tudo que ela queria, tudo ela, então todas as pessoas que iam lá e entregavam. Aí eu separava. Mas eu fazia tão rápido e com atenção não dava erro. Aí eu descia, comecei a aprender o medicamento, só conhecia no Valgino, acho que todos conhecem no Valgino, eu só conhecia no Valgino naquela época. Eu comecei a ler. Aí eu pegava aquela NB, aquela nota, começava a separar medicamento. Ao ponto de quando eu separava, o fiscal, que era o gerente lá na frente, ele pegava assim, ó. Quem separou? Eduardo. Ele me chamava de Dudu. Quem separou? Dudu. Se eu conferir, não, pode mandar direto. Ao ponto de falar isso, pode, não precisa nem conferir, pode mandar direto. Aí eu fui fazendo isso, não ficava quieto. Eu era uma pessoa que está aqui dentro, sabe, na minha igreja, eu não ficava quieto, não sucesso no lugar nenhum, né, Gabriel? Pode ter um bichinho de aprendido. Aí eu fui subir para o escritório ainda, apanhava tudo que tinha que fazer, ia para o escritório, ajudar as meninas a tirar nota, e depois eu saía para a entrega. Ele falava assim, eu quero alguém para sair no caminhão para fazer a entrega. Ninguém queria. Aí eu vou, deixa comigo, ia para dentro do caminhão. Aí fui aprendendo tudo aquilo ali, cada medicamento, para que servia. Depois o dono, na época eu estava fazendo um curso de protético, aí o alemão, o dono é Vini Friedman Michael Hoppe. Ele falou assim, não quero te mandar embora, eu quero você na minha loja. Eu falei, mas eu quero ir para a sua loja, quero que você me pague todo o meu direito, pode terminar meu curso, eu quero ser protético. Ele falou, não vou te mandar embora.
Por que não, eu quero você na minha loja. Na época eu era cabeludo, tá aí. Aí ele falou, você com esses olhos azul, tá na balcão, você vai vender muito, vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, poxa, esse cara é brincadeira. Aí acabei indo, e realmente eu ganhei muito dinheiro. Eu vendia muito, mas vendia muito. Aí vendia muito, ao ponto, depois, eu fui para a loja de arroz ainda. Aí a minha titinha estava lá, aí ele ainda aprendeu comigo, ainda me ensinou a remédio. Isso é para quê? Isso é para isso, isso, isso. Isso é para quê? Isso é para isso. Aprendeu até comigo. Aí depois eu ponto ele me jogar para a loja de Caraí, para mim abrir e fechar a loja. Aí eu ganhei mais dinheiro ainda. Eu trabalhava com venda. E eu falei assim, eu vou lá. Mas eu não trabalho nem sábado nem domingo. Fica feito para mim. Aí eu fui para lá. Oi, hoje. Aí eu fui para lá e comecei a ganhar dinheiro. Eu abri a loja e fechava a loja 10 horas da noite. Então imagina, se de 7 da manhã às 3 da tarde eu ganhava dinheiro aberto, imagina até às 10 da noite. Aí ficava um pouco de dinheiro assim. Só que eu só não quis trabalhar mais com isso porque foi uma responsabilidade muito grande de pegar um monte de dinheiro. Eu ganhei muito. Até vem muito ainda hoje, ainda, né? Porque muita gente enferma. Aí eu peguei aqui de uma loja todinho, fazia a venda, né? Balanço de quinta, de quinta. A vida. E outro, né? Às vezes me ajudando. Aí uma loja, eu fazia o balanço da venda de quinta, sexta, sábado e domingo. Aí peguei aquele dinheiro todo, a venda toda, aí fui fazer o depósito, né? Tinha a chave do Banco Nacional, na Gavião Peixoto. Aí eu tinha a chave, enfiava assim, a chave, puxava, vinha a caçamba, você botava uma loja ali, você fechava, o dinheiro vai cair lá dentro. Aí isso era 10 horas de domingo, eu, com um pacote de dinheiro de 4 dias de férias, era muito dinheiro. Aí o Jorge, o baixinho medroso, ele não passa aqui com a gente junto, na Moreira Cela. Eu passei na Moreira Cela, fui com ele, aí quando eu abri, botei numa loja, ele empurrou ele, aí fechamos. Aí esse Deus é tão bom comigo, eu não servi ainda, não tinha noção dele, porque hoje eu tenho noção do que eu estou falando. Aí eu cheguei aqui na porta assim, eu falei, vou voltar lá. Aí eu vou voltar nada, rapaz, o pessoal está me olhando ali, rapaz, 10 horas da noite, eu vou voltar lá. Aí quando eu abri, o dinheiro estava todo ali, porque ele imprensou numa lote, não caiu, a caçamba foi e voltou, o dinheiro todo ali. Aí na segunda-feira, eu fui e entreguei a chave, eu não quero nossa responsabilidade, aconteceu isso comigo. Até provar que não roubei esse dinheiro, vou passar o resto da minha vida trabalhando de graça para vocês. Aí eu fui, entreguei e não quis mais trabalhar na galeria, que era na Comendador Queiroz. Então, onde eu quero chegar? Esse crescimento, eu cheguei até, só não assinava minha carteira como gerente, mas onde era um carregador de caixa, fui subindo para chegar no Honório. Assim é a nossa caminhada com o Senhor, buscando cada dia mais, lendo, ouvindo e praticando. Amém, irmão? Então a gente vai crescer, não é assim de uma hora para outra. Para algumas pessoas é mudança rápida, né? Aí eu separei aqui, ele fez, aqui, ó, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então é um processo. O diamante, quando a gente pega ele vem todo bruto. Ele é gateado, lapidado, martelinho, com serra, com disco, sequência de grau, passado tipo uma envenenadeira. Aí para chegar na loja tem aquele valor. Então todos nós somos esse diamante. E o Senhor precisa fazer isso em nós.
Mas a gente tem que deixar, quando eu vou ter que aceitar essa mudança, essa transformação. Vale a pena. Meu filhinho, assim fala que eu sou seu pai, vou dizer que você sempre medo de errar. Vale a pena. Eu já estou nesse caminho, já tem 20 anos, e não me arrependo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi isso, essa mudança, essa transformação. Porque eu já fiz quase de tudo nessa vida. Já fiz de tudo, já tive comércio e tal, mas nunca me senti tão bem como eu me sinto hoje na presença do Senhor. Então vale a pena, porque Ele é Deus que provê, não tem falta de nada. Mas Eduardo, você não tem um carro novo, qual o problema? Meu carro me leva onde o seu novo pai e o meu pai. Mas por que eu estou falando isso? Você não tem uma casa bonita, mas a minha morada não é aqui. A nossa morada não é aqui. A nossa morada é na glória. Então nós temos que trabalhar, nós juntamos tijolinho lá no céu. Então tudo que nós vamos fazer, Ele está vendo, e Ele está prestando atenção e está nos ajudando. Não, agora vai um pouquinho. Ele sabe a quantidade, o momento certo, a hora certa, Ele nos dá o que nós precisamos. Então, a palavra fala o quê? Tendo o que comer e beber, esteja satisfeito. Então a gente tem que viver a vida assim, em santidade, buscando do Senhor e sendo grato a Ele por tudo. Graças a Deus, toda vez que eu chego em casa, eu saio, antes de sair eu acordo um pouco mais cedo, porque a primeira hora é do Senhor, eu oro, peço a Ele para nos guardar, nos proteger. Isso tem feito, nós temos saído para trabalhar, como eu saio, com a minha equipe também, peço a Ele para nos guardar, e graças a Deus não tem acontecido nada. Ele continua sendo o mesmo, guarda, na palma da mão, Ele leva e nos traz, porque na palma da mão do Senhor ninguém pode nos arrebatar. Então, que a gente viver uma vida assim, buscando do Senhor, Senhor, como fazer? Senhor, o que responder? Eu sei que é difícil, é difícil, irmão, mas a gente busca esse lugar, não deixa a carne agir. A gente, Senhor, qual seria a resposta que o Senhor iria dar? É isso. Ela vai faz da forma que Ele falar. O que eu tenho que fazer? Como fazer? Já te mostrar como fazer, como agir, como proceder. Mas não é fácil. Isso é buscando, não deixando a carne agir. Sempre a gente buscando do Senhor como proceder, como agir, como fazer. Aí a palavra, ela vai entrando no nosso coração, vai nos moldando, vai nos lapidando, vai nos transformando na imagem e semelhança que Ele quer que nós sejamos. É isso que a palavra tem, esse poder para mudar, tirando aquele velho homem, que eu não era fácil, eu era difícil, mas esse Deus é maravilhoso, poderoso. E trazendo aqui mais, voltando para a palavra de novo, e diz aqui, no 11, cheio de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Jesus, de Deus. O que é fruto da justiça? Aí eu pergunto, fruto da justiça, fruto da justiça. Aí eu procurei lá, fala aqui escrito assim, fruto da justiça, cheio de fruto de justiça. Ações, atitude e caráter íntegro que resultam de uma vida transformada por Jesus. Amém? É isso que nós precisamos. Esse fruto da justiça. Porque quantos aqui já mentiu? Levanta a mão. Calma, eu falei que ninguém é dinheiro não. Eu falei que todo mundo levanta a mão, que é isso, gente. Então, a palavra diz aquele que pecava, não peque mais. Então a gente vai mudando. A palavra do Senhor diz que o cristão é sim e não. O que passa disso é procedência do maligno. Então a gente é difícil, mas a gente vendo a palavra a gente consegue, porque Ele nos ajuda. De mim mesmo não tem nada, mas Ele nos ajuda. Então, mês passado, por exemplo, eu passei um momento difícil, que eu já relatei aqui, que um abençoado me cobrou R$1.200 num pedacinho de PVC que ele colocou lá para mim na minha casa, que eu tenho alugado lá. Ontem terminou, quanto é, meu filho? Meu irmão, 3 dias que eu levei lá, R$1.500, mas para você pode ir por 1.200. Você
Se fosse antigamente, eu tinha mordido a orelha dele, voado nele, arrancado. Eu disse, não vou te pagar isso não. Não vou pagar mesmo. Aí comecei a falar com ele por telefone, aí ele marcou um encontro. Eu disse, senhor, R$1.200 eu não gasto nem 300. Mas aí o abençoado, pastor Dimas, a música do conselho da sabedoria. Aí o pastor paga. Era tudo que eu queria ouvir. Ele paga. Eu também, pastor. Peguei e paguei. A honra e glória do Senhor. Deus me enviou, naquela semana mesmo, me enviou o dobro. Enviou. Só um serviço foi 2.990, só um. Fora os outros. Eu falei, meu Deus do céu, e a obediência, o que Deus faz? Na obediência. Então, tudo que Deus quer de mim e de você é a gente ler a palavra e viva a palavra em obediência à palavra. Esquece a vontade da carne. Você tem que ter discernimento. Quando é a vontade da carne e a vontade do Espírito. Então, busca sempre. É difícil? Tem que perdoar. Irmão, ele falou assim, pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. Ele já me deu o maior exemplo disso. Então, perdoa. Eu tive um exemplo disso. Cadê o diabo? Cadê minha água? Eu tive um exemplo de falta de perdão. Eu trabalho também na fundação, mas eu trabalho dentro de uma ANAIA. Aí a irmã Penha, sabe que eu sou um servo de Deus, ela me pediu para estar orando pela irmã dela. Aí eu fui lá na casa dela para orar. A irmã dela tinha vindo de São Paulo e estava acamada. Aí ela é uma mulher de oração, uma senhora já devia ter 70 anos, essa dona Penha, mas ela tinha uma irmã mais nova. Aí ela me pediu para mim orar. Eu fui lá orar para essa mulher, a irmã dela. Aí quando eu vi, ela estava toda torta em cima da cama, a boca toda torta, a boca toda torta. Aí orando, antes de orar, né, o Senhor fez eu falar aqui que eu vou fazer, seja comigo, eu fui entrando. Aí foi entrando, o Senhor seja comigo, que não seja eu, mas o Senhor nesse lugar. Aí eu olhei para a mulher assim, aí eu falei, eu posso até orar por ela, mas se ela não liberar o perdão, de nada vai valer a minha oração, porque alguma coisa aconteceu, que ela está assim, nesse estado aí, ela é falta de perdão. Aí a dona Penha falou, que você sabe, Deus falou, ela se aborreceu com alguém, ela falou, minha irmã é de São Paulo, ela se aborreceu e veio para cá. Mas eu nem sabia disso, mas Deus falou que ela falta de perdão, então não me perdoar. Aí mas mesmo assim, vamos orar. Aí quando eu ajoelhei para orar, ela falou assim, Deus tinha me mostrado você ajoelhado orando. Eu falei, nem sabia também o que Deus faz. Aí eu orei para a mulher, aí perguntei a ela, se perdoa sua irmã. Mas por que ela não fez por querer, ela não falou, fez alguma coisa, foi de volta para fora, não leva ao coração, libera esse coração. Me levou uma semana. Aí passou uma semana, mais ou menos, uma semana, 7 dias, 10 dias máximo. Aí eu encontrei com a irmã Penha, irmão Eduardo, minha irmã partiu. Falta do perdão, agora como é que vai ser? Não posso fazer mais nada. Então, o perdão, principalmente para os cristãos, é um fator fundamental. Nós temos que liberar o perdão. O falta do perdão traz muita enfermidade. Tá bem? E outra coisa aqui, que eu guardei aqui sobre a questão do Paulo, que ele estava aqui na prisão. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ouvem falar a palavra mais confiadamente. Então, Paulo, mesmo de Pedro, ele preso,
ele continuou falando do Senhor, continuou servindo ao Senhor, continuou ganhando almas para o Senhor. Eu não sei o que está acontecendo com você nessa noite, eu não sei qual o motivo que possa pedir de você de crescer, porque quando nós mesmos botamos obstáculo, né, a gente não vai conseguir ultrapassar, mas quando a gente tem um obstáculo, mas o Senhor me ajuda a vencer esse obstáculo, essa barreira, e com certeza Deus ajuda, porque a gente se humilhou, pedindo a Deus direção, força, sabedoria, condições para ultrapassar. Então Ele nos ajuda a vencer, nos ajuda a superar os obstáculos, a barreira, porque Ele é Pai, Ele sabe do que cada um precisa, da forma que precisa, na porção certa que precisa. Eu costumo dizer que, usar essa palavra quando eu estou na rua conversando com as pessoas, que o filho, muitas das vezes, pega a bicicleta que ganhou do pai, mas está nas duas rodinhas. Aí começa a pedalar, vai para aqui, vai lá, mas as duas rodinhas estão ali ajudando. E ele vai. Aí ele chega para o pai, pai, já sei andar, pode tirar a rodinha. Mas o pai sabe que ele não consegue ainda andar. Mas pela existência, insistindo, tira, pai, já sei andar, tira. O pai vai, tira a rodinha. Aí o filho vai, mete a cara no arame, cai, mete a cara no arame. Né? Aí o pai fala, você sabia que você não ia conseguir andar. Aí pega o filho e trata as queridinhas, tudo direitinho. Assim é o Senhor. Muitas das vezes, a gente, por insistência, ele concede. Mas ele sabe até onde a gente pode ir, ele guarda a gente no nível. Até permite que a gente seja alguns arranhõezinhos, mas para ele vir e cuidar com o teu amor. Amém? Eu não sei o que está acontecendo com você essa noite, aqui muitas chances de prisões têm acontecido. Muitas vezes a gente consegue ficar preso em coisas do passado, em coisas que alguém falou, em coisas que alguém fez, aí a gente não libera o perdão. A gente não cresce, ou a gente não vence as barreiras, os obstáculos, porque nós colocamos essas dificuldades em lhe perdoar. Então eu peço a vocês, aquele que sentir no coração, como a palavra mesmo diz, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor se encontra aqui nesse lugar. O Senhor quer fazer mudança, transformar, limpar o nosso coração e tratar da forma que Ele pode tratar, não do jeito que a gente quer ser tratado, mas da forma que Ele vai tratar. Eu creio que Ele se encontra aqui nesse lugar. Então aquele que sentir no coração e deseja vir para na frente, pedir o pastor de estar orando, para estar nos ajudando nessa caminhada com o Senhor, porque nós precisamos avançar, precisamos crescer em conhecimento e graça do Senhor, precisamos ter mudança de transformação de vida. Não só financeiramente, estou falando de caráter, estou falando de pessoas, de forma que a gente precisa ser realmente mudado. E eu não preciso ser mudado, é um processo de crescimento, porque, como lá no versículo 6 fala, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou uma obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então é um processo que eu e você, mesmo aquele que tem 20 anos, 30 anos de evangelho, aqueles que estão começando a caminhada, precisa ser tratado. E como a gente vai ser tratado? Nos colocando diante daquele, reconhecendo que precisamos ser mudados, reconhecendo que precisamos ser transformados em nome de Jesus. Então aquele que sentir no coração de estar aqui na frente, para pedir pastor para estar orando, para estar nos ajudando aqui nessa caminhada, porque o Senhor tem muita coisa para fazer com cada um de nós. Amém? Isso eu queria deixar com o irmão, que essa palavra possa entrar no coração, aquele que sentiu no coração de mim, pode dizer, eu já estou aqui, eu estou precisando de oração do Senhor, de mudança, de transformação. Amém?
Deus, mas com a certeza de que o Senhor está conosco, estará conosco até a consumação dos séculos. Ajuda, Senhor, a tua igreja, ajuda o teu povo, Senhor, fortalece, Senhor, os teus filhos. Deus, nós pedimos, seja conosco, seja com a tua igreja, Pai. Fortalece os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Que prossigamos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor, por cada vida que se apresenta diante do teu altar. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, Senhor, que se colocou à disposição, Deus, para compartilhar a tua palavra. Ah, Senhor, em nome de Jesus, obrigado por toda a provisão e ajuda que ele recebeu, tanto daquele bolso, daquela loja, Senhor, quanto do nosso vizinho aqui, Senhor. Pai, muito obrigado porque você tem levantado voluntários, pessoas que amam a sua obra, independente da denominação, Deus, mas que servem ao Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fortalece aquele que está cansado, aquele que está começando na caminhada, Senhor, mas os obstáculos vêm. Senhor, vence, Senhor. Deus, supera, Deus, os obstáculos e fortalece cada um na caminhada. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos pastores, pastor Dimas, pastora Rita. Abençoa a tua igreja, Senhor. Fortalece a tua igreja. Presbítero lindo, Senhor, Deus, e diaconisa Cátia, que fez aniversário esses dias, ó Pai. Deus, o que foi colocado em oração aqui, nós cremos no teu agir. Agindo, Senhor, quem impedirá? Agindo Deus, agindo Deus, se Deus é por nós, aleluia, aleluia. Oramos e intercedemos também pela Silvana, Pai. Deus, cura, Senhor, a sua filha de toda enfermidade, cura, Senhor, todos aqueles que estão enfermos e necessitados nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Só relembrando que o carnê do retiro para 2027 já está às mãos do pastor Rosanildo. Quem não pegou ainda pode procurá-lo. Então, o valor R$250. Você pode parcelar isso em 10 vezes e fica parcelas suaves de R$25. Então, por pessoa, tá bom? Aí, as regras, né, de isenção de quem paga, qualquer dúvida pode tirar com o pastor Rosanildo. Tá certo? Amém? Amém? Então, esteja na expectativa. A gente tem trabalhado lá no sítio. O Senhor tem enviado os seus anjos e tem sido uma bênção, né? Então, e aqui nesse lugar, esse lugar que o Senhor plantou, que o Senhor estabeleceu como casa de oração, casa do Senhor, e o inferno não prevalecerá contra ela. Amém? Glória a Deus. Estenda as suas mãos e receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz de Cristo. Amém? Uma semana abençoada. Não